A fisioterapia é uma área da saúde que atua na prevenção e no tratamento de problemas relacionados ao movimento do corpo humano. O principal objetivo é auxiliar na recuperação dos pacientes e melhorar a qualidade de vida. Ao longo dos anos, a fisioterapia evoluiu significativamente. O que antes era baseado principalmente em massagens e exercícios simples, hoje conta com estudos científicos, técnicas avançadas e tecnologias que tornam os tratamentos mais eficazes. Dentro dessa área, destaca-se a fisioterapia esportiva, especializada no atendimento de pessoas que praticam atividades físicas, especialmente os atletas. Sua atuação vai além do tratamento de lesões, abrangendo também a prevenção e a melhora do desempenho esportivo. Com o aumento da prática esportiva e das exigências físicas sobre o corpo, a fisioterapia esportiva tornou-se cada vez mais importante. O fisioterapeuta atua na recuperação, no cuidado com o corpo e na promoção de um retorno seguro às atividades em caso de alguma limitação. Este documentário tem como objetivo apresentar a importância da fisioterapia esportiva, mostrando como ela contribui para a saúde, recuperação e desempenho físico de atletas ou praticantes de atividades físicas. Boa tarde, eu sou Maria Magalhães, já estou na faixa ali já dos 40, sou fisioterapeuta, pós-graduada em desportiva, estou fazendo mais 2 graduações de traumaortopedia e treinamento desportivo na UFRJ, já trabalho já com a fisioterapia já há 2 anos, sou fisioterapeuta do Madureira há 1 ano e meio, mais ou menos isso, e trabalho com a base, do sub-8 até o sub-20. Quem me motivou a escolher o esporte foi um professor da Uniswan, Luciano Teixeira, que a gente estava conversando sobre... não era nem liga acadêmica, era sobre atlética. E eu tinha vindo de uma outra faculdade, quando eu estudava lá ele foi meu professor, e eu queria muito levar a questão do esporte para a Uniswan, e nunca teve nada, né? E ele já trabalhava já com esporte há algum tempo. Eu digo que ele me influenciou para escolher um pouco mais do esporte. E aí eu fui me apaixonando, cada vez mais que fui envolvendo mais sobre o assunto do esporte e a fisioterapia também. A lesão muscular depende muito, né? Depende do grau que ela foi rompida. Cada uma tem uma definição. Grau 1 geralmente é de 2 a 3 semanas, grau 2 vai aumentando mais ainda, grau 3 que é a ruptura total leva bem mais tempo. Entorse de tornozelo depende muito de quanto que foi essa entorse, se teve fratura em alguma parte do osso do pé, se teve algum estiramento dos tendões, do ligamento. E o LCA geralmente a gente já tem um calendário certo para ele, que geralmente é 9 meses. Mas para um atleta voltar de LCA a jogar 100%, a gente tem pesquisas novas que dizem que ele só consegue voltar depois do retorno total em 2 anos. Ele só consegue ficar 100% depois de 2 anos. Antes disso é muito difícil. Mas assim, a gente retorna ele para campo só depois de 9 meses, quase 10 meses aí. Na prevenção de lesões, a gente faz o trabalho de exercícios específicos, né? Para cada atleta de cada posição, tá? A gente conversa muito com preparadores físicos de cada categoria. Geralmente, as categorias mais jovens, tipo 13, 14, fica com um preparador físico, o 15 fica com mais um e o 17, 20 com outros. Então, a gente está sempre conversando para ver o que o atleta tem de deficiência, o que a fisioterapia pode tentar melhorar naquele atleta. Então, assim, se por acaso o preparador físico sente que o atleta está fadigando demais, a gente conversa para ver se ele está com alguma deficiência específica e a gente pede exame de sangue para ver se está com alguma deficiência em relação a isso. Se a gente percebe que no campo ele está com algum problema na questão
da corrida ou ele é recorrente de entorse de tornozelo, a gente tenta fazer exercícios específicos para isso. Então a gente faz atividades com eles exclusivas, tá? Ele vem para cá, se ele treina de manhã, ele vem para cá à tarde e faz essa prevenção. Se ele, por acaso, treina à tarde, ele faz essa prevenção na parte da manhã. A fisioterapia esportiva vai muito além do tratamento de lesões. Ela busca promover a recuperação, prevenir o surgimento de novos problemas e garantir o retorno do atleta às atividades esportivas. Nesse contexto, a humanização é essencial. A humanização dentro da fisioterapia esportiva busca entender o praticante de atividade física como um ser humano completo, e não somente como uma lesão. Essa abordagem ajuda a compreender os aspectos físicos, sociais e mentais de cada atleta, melhorando os resultados do tratamento. Uma lesão esportiva pode causar frustração, medo de não retornar às atividades e a ansiedade. Nesse contexto, a empatia e a escuta ativa do fisioterapeuta são essenciais. Quando o paciente se sente acolhido, ele demonstra mais confiança e maior empenho nos exercícios e no protocolo de reabilitação. Humanizar o cuidado é reconhecer que cada paciente possui uma história, desafios e objetivos próprios. Na fisioterapia, essa abordagem permite o fortalecimento da relação entre o profissional e o paciente, promovendo mais eficácia na recuperação. Mais desafiador, eu acho que foi do meu atleta, que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o de LCA. Porque o que aconteceu com ele? Agora ele está com 14, mas ele tinha 13 anos e estava no auge da carreira dele ali, naquele momento da categoria dele sub-13, ganhando vários jogos, né? E ele é uma peça importante. E ele veio para mim muito, como é que eu posso dizer, muito abalado com a situação do LCA. Porque assim, o atleta, quando ele recebe o diagnóstico de ligamento rompido, ele acha que o esporte meio que acabou. E aí a gente teve que trabalhar muito a cabeça dele para ele tentar fazer o pré-cirúrgico. E a gente não sabia quanto que ele ia conseguir operar. E quando a gente conseguiu ganhar uma boa musculatura para ele poder ir para o centro cirúrgico, ele fez ele estava indo na escola e acabou fazendo uma inversão com o joelho e o joelho saiu. E aí teve uma luxação no joelho que já estava sem ligamento. Aí ele perdeu toda a musculatura que ele tinha ganhado, porque ele teve que fazer drenagem do líquido, ele teve que fazer repouso, ele não podia mais voltar para a fisioterapia enquanto não tivesse ainda com o joelho sem edema. A família dele também ficou bem chateada pelo acontecido e ele se afastou um pouco. E quando ele retornou assim, muito fraco. E a gente teve que correr contra o tempo, porque logo depois, acho que umas 3 semanas depois, ele conseguiu a cirurgia. E aí ele veio para mim assim com um pouco mais de empolgação, porque ele já tinha conseguido a cirurgia, né? Mas ele tinha o medo de não conseguir voltar para a categoria dele. E hoje em dia, ver como é que ele está evoluindo muito bem, eu vejo, e foi meu primeiro LCA de categoria de base. Então, para mim, foi muito desafiador por a questão de ser outra fisiologia. Eu estava acostumada mais com atletas mais velhos, né? Eu trabalhei com o goleiro do próprio Madureira, que também fez LCA. Então, eu estava sempre mais acostumado com atletas mais velhos. E quando eu peguei um mais novo, eu achei que eu não ia dar conta, por várias questões, né? Questões da cabeça dele, questões minhas mesmo. E assim, ver como que ele está evoluído hoje em dia, para mim, é muito satisfatório. No tempo que eu ainda estava na parte acadêmica, eu comecei a fazer estágios em clube de futebol, porque é o que eu sempre gostei do futebol. Eu gosto de outros esportes também, até pratiquei Muay Thai e corrida, mas o futebol me encanta. Eu sou tricolor, suburbana e carioca. E aí eu fui trabalhar, só que quando eu cheguei no clube, eu tive uma decepção muito grande, porque eu achei que mulher pudesse trabalhar em qualquer categoria, tanto masculina quanto feminina. E não, teve um susto, porque um profissional chegou para mim e falou assim, ó,
tá escolhendo essa área, vai ser fisioterapeuta, mas eu já vou te adiantar que você vai ser só de feminino, porque o homem não trabalha com mulher. E aquilo eu falei, pô, mas por quê? Questão de assédio, questão de problemas, mulher é muito problemática num departamento médico. Beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes. Eu trabalhei com o médico do Madureira, no Fluminense. Eu falei pra ele, olha, como é que tá lá no Madureira? Ele falou assim, tá lá, mas só tem homem. Aí eu falei, vou quebrar essa barreira lá. Aí vim, bati na porta, falei, ó, eu quero fazer um estágio. E aí o meu supervisor, né, que é o outro profissional, o Fransley, falou assim pra mim, no primeiro dia que eu vim aqui, aí ele falou assim, ó, você pode fazer estágio, pode acompanhar, mas eu já vou te adiantar que o clube não contrata mulher. E sempre só teve, nesses 111 anos que o Madureira tem, né, só teve homens, o tempo inteiro. Só passaram estagiários homens, profissionais homens, e nunca teve uma mulher. As mulheres são sempre em outros cargos, mas nunca dentro do departamento médico. E quando eu vim, eu acho que eu vim com muita fome de ser introduzida. Então, assim, eu vim com muita fome para aprender, que eu aprendo todos os dias, e vim com muita fome de também botar o meu lugar. E aí eu fui conquistando meu espaço a cada dia. As categorias de base, foi me aceitando, base eu digo sub-20, né? Eu tinha mais contato, os profissionais também, fui ganhando o respeito deles, eles foram entendendo o meu ponto de vista profissional, o que eu queria. E aí eu logo assim, quando eu me formei, eu falei assim, eu já tô dentro da casa, então nada mais certo do que eu tentar uma vaga, né? E aí surgiu uma vaga, porque o outro profissional foi para um outro lugar, ele gostava mais do hospitalar do que departamento médico esportivo. E aí ele foi conseguir uma vaga no hospital e falou assim, olha, Maria, essa vaga tem que ser sua. E aí eu fui, né, tentei a sorte, fiz meu currículo, cheguei aqui, eu falei, olha, já tô dentro da casa há muito tempo, quero minha vaga. E aí repensaram, aquela coisa, né, quando já tem uma tradição de muitos homens, aí falaram, tá, vamos fazer uma experiência. E o conselho que eu dou para as meninas, né, que gostam de esporte e queiram a fisioterapia, é que não parem nunca de sonhar, que estudem bastante, porque a gente tem que mostrar 10 vezes mais que a gente sabe mais do que os homens. É uma comprovação diária que a gente tem que mostrar. O fato de ser mulher pesa muito, tem muito preconceito, tá? Mas também tem muita gente que respeita, tem muita gente que gosta, tem gente que se sente mais seguro sendo tratado por uma profissional feminina, porque a gente tem muito mais cuidado, muito mais cautela. E eu digo assim, se tem esse sonho, vá atrás, não deixa de ir não, que uma hora vai conseguir, né?